E a Bíblia é muito clara. Se você não consegue obedecer, quem vive pela lei tem que obedecer tudo. Se você quebrar um, pronto, já está condenado. Né? Então, essa passagem nos mostra de forma maravilhosa o coração de Deus e a nova aliança. Deus deu a lei e disse ao povo que se eles a obedecessem integralmente, seriam abençoados por Jesus, ou abençoados de todas as maneiras possíveis e seriam aceitos diante dele. Um dos significados da palavra justo é aceito. Como homem algum pode ser aceito diante de Deus por guardar a lei, ela serviu como um tutor para nos conduzir a Cristo. Então, ela é a forma para nos levar a Jesus. A lei demonstrou claramente que é impossível ser aceitável diante de Deus. Somos impossíveis pela lei sermos aceitos por Deus. Sem Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo. Só por obediência, só por justiça própria, só por obediência própria sem Cristo. É impossível. Independentemente de quanto o homem tentasse, ele sempre falhava. Cristo, o sacrifício perfeito, nos fez aceitáveis diante de Deus. Apesar de quebrarmos a lei 1.000.000 de vezes. Nós erramos, mas Jesus nos lava, Jesus nos purifica, porque nós estamos nele e o sangue dele cobre todos os pecados, todas as falhas. Então, essa questão do nosso coração é que precisa ser relevante. A gente vai falar mais para frente sobre isso aqui. A lei, qual é a lei hoje? A lei do amor, a lei de Cristo. Então, então, você faz por amor e não por obediência, por justificação. Não, eu vou fazer para receber isso, para ser justificado, para alcançar uma bênção que eu preciso. Então, não é isso isso é base da velha aliança. E a gente sabe que a gente não consegue obedecer, não consegue cumprir tudo aquilo que foi determinado. Então, nós temos que optar por aquilo que era um mistério que foi revelado agora, que é nos apossarmos pela fé, porque o sangue de Jesus vai nos purificar de todo o pecado e vamos viver a plenitude do Senhor. Sem lei, jamais saberíamos do quanto necessitamos de Jesus Cristo. É verdade, sem a lei, é com a lei que a gente sabe o quanto nós somos limitados em cumpri-la completamente. Guardar qualquer uma das leis, sejam os 10 mandamentos, as leis civis ou cerimoniais, não nos tornará justos diante de Deus. Então, não é pela obediência, pela justificação, obediência pela justificação, mas é por amor. A quais leis devemos obedecer? Uma pergunta. Não vivemos pela lei do Antigo Testamento, mas isso não quer dizer que vivamos sem lei alguma. Sendo assim, quais leis se aplicam a nós hoje? O Novo Testamento fala de muitos deveres nossos, Paulo fala muito nas cartas, nas epístolas, aos Filipenses, aos Gálatas, aos Tessalonicenses, a Timóteo. Tem orientações para que a gente seja abençoado e bem-sucedido. São essas advertências ou essas vontades do Senhor é que nós precisamos cumpri-las. Então, o Novo Testamento fala de muitos deveres nossos e adverte claramente contra uma vida de transgressão à lei, contudo, também fala que não estamos debaixo da lei. Então, se você transgredir, você tem consequência, mas a gente não está debaixo de lei, parece uma coisa contraditória, Essas afirmações parecem contraditórias e confundem muitas pessoas. Uma vez que a lei era a base da velha aliança, e essa foi feita especificamente entre Deus e Israel, a lei, obviamente, não se aplica a nós.
Contudo, o Novo Testamento fala sobre a lei de Cristo, que é a lei da liberdade. É a lei da liberdade. E também do novo mandamento que Jesus nos deu. As únicas leis sobre as quais devemos viver na nova aliança são aquelas que Jesus ou os apóstolos ensinaram claramente e exigiram que fossem cumpridas. Como eu disse, lá nós lendo as epístolas, as cartas de Paulo, tem todas as recomendações e as diretrizes de como devemos andar. Linguagem sã e irrepreensível, respeitar, amar o próximo como a ti mesmo, respeitar autoridades, enfim, tem quem vai entrar no reino de Deus, quem não vai entrar no reino de Deus, tem tudo, isso está tudo, Paulo escreveu todas estas coisas. Contudo, precisamos compreender que a aplicação dessas leis na nova aliança é completamente diferente. Não obedecemos a essas leis para alcançarmos a justificação diante de Deus, mas como resposta à justificação que recebemos livremente através de Jesus, e essa sim seguimos de bom grado. Então a gente faz por obediência, por amor a Jesus Cristo, pela justificação que não que nós temos que fazer, mas a justificação que Jesus fez por nós. Então nós obedecemos porque nós somos justificados por Jesus Cristo. É diferente de eu vou buscar a minha, né? É a questão da justiça própria. Eu vou buscar a minha justificação. Eu vou fazer para ser justificado. Não. Quem fez é Jesus. Ele foi justificado. E eu me apodero dessa justificação e por conta de Jesus, do sacrifício, do seu amor infindável por mim, eu vou seguir aquilo que ele pede para que eu faça. Porque ele foi justificado e eu só obedeço à vontade dele, porque me agrada fazer isto. Me agrada obedecer. Então, Jesus, ele elevou o padrão. Então, parecia que o padrão da lei no Antigo Testamento já era muito alto, né? Bem rígido. Por quê? É olho por olho, dente por dente. Então, ou você faz ou você paga no corpo, na pele, aqui, o teu erro. E a nova aliança não é mais assim. Como eu disse, tenho dito, Jesus olha a você e a mim através de Jesus. Deus olha para você e a mim através de Jesus. Ele vê o sangue de Cristo lavando a mim e a você. Em vez de lhes dizer para não se preocuparem com a lei, olha só, Jesus elevou o padrão dizendo, então, por exemplo, Mateus 5, 27, ouviste o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura em seu coração, já cometeu adultério com ela. Então, o padrão é muito mais elevado. Então, a questão do pensamento, e Jesus fala muito tão claro, se o teu olho te escandalizar, arranque-o fora, né? Sua mão, enfim. O padrão é muito mais elevado. Mas a justificação, quem fez foi Cristo. Então, nós nos apoderamos pela fé. O que Jesus quis dizer ao falar algo tão radical, devemos lembrar que Jesus viveu no período entre a velha e a nova aliança. Ele deu pinceladas da nova aliança, que ele chamou de mistério, e que foi emplacada ou foi disseminada, foi esclarecida através de Paulo nas suas cartas. Paulo é o grande instrumento de Deus para trazer, clarificar a nova aliança para nós através do Espírito Santo. Porque a nova aliança só foi revelada depois que o Espírito Santo desceu e veio. E a sabedoria, a unção, a revelação vem da parte do Espírito Santo. Por isso que Jesus só pincelou durante o seu ministério. Mas a explanação, ela se descortinou
e veio se mostrar claramente depois que o Espírito Santo veio, e aí Paulo foi um instrumento usado por Deus. Em muitos dos seus ensinamentos, como no Sermão do Monte, ele nos deu dicas de como viver sob a nova aliança e a quais leis obedecer, né? Jesus está falando. O padrão da lei de Cristo é muito mais alto do que a lei de Moisés. E isso acontece por causa do poder da nova aliança. Na nova aliança, Deus destruiu completamente nossa natureza pecaminosa. Então, na nova aliança, na nossa natureza pecaminosa nós nascemos de novo, nos tornamos novas criaturas, como o próprio Cristo disse ali a Nicodemos. Nascemos de novo. E Colossenses fala lá do batismo, né? E nos capacitou a obedecer à lei de Cristo. Então, nós somos capacitados pelo Espírito Santo para obedecer à lei de Cristo, que também é a lei do amor, e a viver debaixo dela. Então, a lei de Cristo que nós obedecemos é a lei do amor. É aquilo que a gente sempre comenta, né? Várias palavras nós dissemos isso. A lei, quando Deus deu a lei, os 10 mandamentos, e a gente tem a ciência disso, dos 10 mandamentos, os 4 primeiros mandamentos são amor a Deus, e os 6 mandamentos restantes são amor ao próximo. Então, são 10 mandamentos. Aí Jesus, foi perguntado para Jesus, e aí Jesus disse, qual é o grande mandamento? Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, Jesus, vivendo entre a nova e a velha aliança, porque ele não podia trazer a revelação plena, porque esse mistério só seria completado através do Espírito Santo, que é o Espírito Santo que faria, ia completar através de revelação, através das suas orientações, que o próprio Paulo, quando fala qual que é o mandamento? O mandamento é: ame ao teu próximo como a ti mesmo. E aí João diz lá, como é que você pode dizer que ama a Deus, que você não vê, se você não ama o teu próximo, o teu irmão a quem você vê? Né? Então, para você ver as mudanças, né, da velha para a nova aliança, que é muito mais profunda, muito mais profunda. Não é só obedecer por obedecer. Você tem consciência do que você faz. Essa consciência maravilhosa que Deus nos deu. O novo mandamento. Jesus disse aos seus discípulos, em João 13, versículo 34, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Olha só. Olha como é muito mais profundo amar ao próximo. Não é só aquilo que está lá, não matar, não roubar, não cobiçar. Mas olha o que Jesus está dizendo aqui. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Olha o padrão que Jesus estabeleceu. Então, é muito maior do que a lei que foi colocada lá. Que dessa mesma maneira tenhais amor uns para com os outros. Então, o amor da nossa relação tem que ser o amor que Jesus tem por nós, assim como eu vos amei. E Jesus nos amou de uma forma tão grande que se deu por nós, sendo nós terríveis, perdidos em pecado, separados de Deus. Mas ele, pelo amor, morreu, decidiu se entregar. Então, é esse amor incondicional que a gente tem para com o nosso próximo. Eu tenho que querer para o meu próximo o que eu quero para mim. Então, isso é fundamental. Se a gente viver desta maneira, se o mundo vivesse assim, seria o paraíso, né?
mas é que cada um olha para o seu próprio interesse. Mas louvado seja Deus que o Senhor vai trazendo esclarecimento para nos fortalecer, para que a gente consiga melhorar na nossa condição. E eu louvo a Deus porque o sangue de Cristo nos cobre e nos perdoa. E aí nós acabamos de sair do Yom Kippur, e nós dissemos no domingo que Yom Kippur na nova aliança é todos os dias, porque nós precisamos realmente pedir perdão ao Senhor, nos arrependermos continuamente e viver sempre o nosso dia como se fosse o último. Então, esse é o propósito. Eles nunca tinham ouvido algo assim antes, porque a velha aliança não funcionava desta forma. Sob ela, era olho por olho e dente por dente, né? A lei de Moisés era assim. De repente, Jesus fala sobre um novo mandamento, que era radicalmente diferente de tudo que eles já haviam visto. Essa é a lei de Cristo. Então, a lei de Cristo é a lei do amor pela qual vivemos na nova aliança. Não para obter o favor de Deus, mas porque obtivemos o favor dele. Então, não é para obter o favor. Nós já tivemos o favor. Então, eu não faço para merecer. Eu faço porque eu fui, mesmo sem merecer, eu fui agraciado. Eu fui escolhido, eu fui lavado, eu fui religado a Deus. Então, é diferente, a ótica é outra. Jesus não disse aos discípulos que o novo mandamento é apenas amar uns aos outros, mas que o amar uns aos outros como ele os amou. Essa é a grande diferença. Depois de andar com ele dia e noite por 3 anos e meio, eles sabiam que Jesus os amava de forma perfeita. O apóstolo Paulo, como vemos em Romanos 13, versículo 8, concorda plenamente com Jesus em relação à lei do amor. No verso 10, ele diz que o amor não prejudica o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. O amor é o cumprimento da lei. Tiago também fala sobre a lei da liberdade no Novo Testamento. Então, Romanos 13, 8, abre aí, Rosângela, lê para nós, por favor. 13, 8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Então, como é forte, né? Toda a lei está resumida no amor. Toda a lei. Porque se você tiver amor, você não erra. Toda a Bíblia, todos os mandamentos estão explícitos e colocados ali para mostrar o que é o amor. Se a gente tiver o amor, não precisa tudo aquilo, você não precisa cumprir a lei, já está cumprido. Viu como é profundo a questão? E Tiago 1 e 25, a gente não vai, como tem bastante coisa para conversar, então eu não vou me ater a isso, mas é para a gente refletir depois, o estudo vai ficar gravado, os irmãos podem voltar a meditar a respeito, mas é profundo isso aí, é revelador, é transformador esta vida, esta revelação, esse mistério que Jesus trouxe para nós através do Espírito Santo. É tremendo isso. E nós precisamos compreender para vivermos. Não, tem que obedecer porque eu tenho que me justificar nas obras. Não, é o amor com que ele me amou. E essa é a minha forma de proceder. Então, Tiago, no capítulo 1, versículo 25, diz assim: porém, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas praticante zeloso, olha o que Tiago está trazendo, será muito feliz em tudo o que empreender. Olha só o que Tiago, aqui, irmão de Jesus, deixou escrito.
Porém, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas praticante zeloso, será muito feliz em tudo que empreender. Então, são textos que a gente às vezes já leu tantas vezes, mas não para se ater, né? O contexto no qual Tiago fala sobre a lei da liberdade é o de ser praticante e não apenas ouvinte da palavra de Deus. Porque, na verdade, é isso, né? A gente ouve, mas se você só ouvir, não representa nada. Mas se isso entrar no teu coração e transformar a tua vida e você viver desta maneira, aí sim, né? É a mesma coisa, você está no estudo, vou fazer uma engenharia civil para construir um prédio. Eu aprendo lá, mas se eu não praticar, se eu não tiver um conhecimento pleno, como é que eu vou fazer alguma coisa nesse sentido? Então, é ser praticante zeloso, é praticar o que aprender. Ele conclui que aqueles que praticam a palavra de Deus serão abençoados em tudo que fizerem. Se analisarmos esse texto com as lentes da velha aliança, podemos pensar que se obedecermos à lei da liberdade e fizermos o que Deus diz em sua palavra, então ele nos abençoará em tudo o que fizermos. Olha só. Então eu vou seguir e vou fazer para merecer. Ele nos abençoará em tudo o que fizermos. Infelizmente, é assim que muitos cristãos leem e estudam a Bíblia. Porém, Tiago não diz nada, não diz nada sobre Deus nos abençoar. Ele diz que aqueles que observam a perfeita lei da liberdade e nela perseveram, serão abençoados. E Paulo escreveu lá aos Efésios, capítulo 1, versículo 3, que nós já fomos abençoados com todas as bênçãos em Cristo Jesus. Ele simplesmente, Tiago, descreve o resultado de uma vida correta. Deus já nos abençoou em Cristo Jesus, independentemente de qualquer coisa que fazemos. Para experimentarmos e andarmos em todas as bênçãos que a vida na nova aliança traz, precisamos obedecer à lei do amor, que é a lei de Cristo ou a lei da liberdade. Então, eu faço isso porque eu sou justificado, aquilo que nós já falamos. Eu obedeço às leis não para me justificar, porque eu já fui justificado por Jesus. A ótica é outra, é diferente. Louvado seja Deus. Vamos falar agora a lei e a falta da lei, um outro tópico aqui. Paulo não estava sujeito à lei de Moisés, mas também não vivia sem lei alguma. Na primeira carta aos Coríntios, Paulo nos conta como ele aplicava a lei do amor. Olha só. Lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 19 a 21, diz assim: porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de... porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei. Então, ele se colocava debaixo da lei para ganhar quem estava debaixo da lei. Para os que estão sem lei... Embora não esteja eu debaixo da lei. Exatamente. Para os que estão sem lei, como se ele também estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Paulo
relata isso lá. Para ganhar os que estão sem leis, né? Fiz-me fraco para ganhar os fracos. São estratégias espirituais sem errar, mas para cumprir um propósito de ganhar vidas para Jesus, para ampliar o reino de Deus. No verso 21, Paulo nos diz que não estava sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Paulo não vivia sob nenhuma das 613 ordenanças, mas sob a lei de Cristo. Seu coração foi cativado pela maravilhosa verdade da nova aliança, que demonstrou o profundo amor de Deus por ele. Sua resposta natural foi viver sob a lei de Cristo, que é a lei do amor. Então, ele foi resgatado, salvo por Deus, e ele passou a viver por esta lei do amor. A lei de Moisés não era o problema, mas sim a indisposição e incapacidade do homem de obedecer à lei de Deus. Então, o homem não tinha condições de obedecer todas as leis. Então, ele estaria totalmente perdido. Mas Jesus, maravilhoso, e pela aliança que Deus fez com Cristo, nós nos apoderamos pela fé para vivermos e obedecemos, porque já fomos justificados em Jesus Cristo. Então, não fazemos nada para nos justificar. O aviso de Jesus para nós. Jesus nos avisou para termos cuidado com a atitude de viver sem lei. No Evangelho de Mateus, ele nos diz o seguinte, lá em Mateus capítulo 7, do versículo 21 ao 24. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos dirão a mim naquele dia, Senhor, Senhor, não temos nós profetizados em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não realizamos muitos milagres? Então lhes declararei, nunca os conheci. Afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal. Assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Então, tudo aquilo que foi explicado, foi determinado, para o bom viver, para o bom viver, precisa ser seguido, obedecido por amor a Cristo, por amor a Jesus. Há várias traduções da Bíblia que usam palavras diferentes no final do verso 23, mas o significado original em grego é transgressões, que não tem lei. Jesus está nos dizendo que simplesmente confessá-lo como Senhor não basta para entrar no seu reino. Então, só confessar Jesus não basta para entrar no reino. Viver como se não tivéssemos lei alguma e negligenciar o pecado não nos garantirá a entrada no reino de Deus. É aquilo que Jesus explicou aqui. Senhor, eu fiz tanta coisa no teu nome, mas o coração estava muito longe. Então se fazia para justificar. E não importa, importa é o coração. A justificação quem nos deu foi Cristo, não somos nós. Nós as obedecemos por amor a Jesus. E aqui essa questão de reino de Deus e salvação é uma coisa que a gente tem, às vezes, até um pouco de dificuldade, né? A gente eu mesmo parei para pensar, é onde a gente está tirando os estudos aqui também relata, ele diz assim, não tem a ver com a salvação. O reino de Deus e salvação são coisas distintas. E aí,
Se você quiser participar do reino de Cristo, deve compreender que os ensinamentos de Jesus e uma vida debaixo da lei do amor são cruciais. E aí o seguinte, como é que a gente entende essa questão de reino de Deus e salvação? Aí eu estava meditando, e aí me veio muito forte aqui, os escritos de Paulo, e eu quero ler para vocês. A gente já vai terminar já, pelo menos a minha parte. Eu quero compartilhar com vocês, para a gente entender essa questão de reino de Deus e salvação, em 1 Coríntios, no capítulo 3, a partir do versículo 10, diz assim: segundo a graça de Deus que me foi outorgada, eu, como prudente construtor, lancei o alicerce, outro está edificando sobre ele. Entretanto, reflita bem, cada um como constrói. Né? Nós estamos Paulo está ministrando e implantou, trouxe as revelações através do Espírito Santo da nova aliança. E olha o que ele está dizendo. Segundo a graça de Deus que me foi outorgada, eu, como prudente construtor, lancei o alicerce, e outro está edificando sobre ele. Entretanto, reflita bem como cada um como constrói. Porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo, que é a razão de tudo, que foi aquele que nos justificou, aquele que pagou o preço, que nos religou a Deus. Se alguma pessoa edifica sobre esse alicerce, utilizando ouro, prata e pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra se manifestará, ou será manifesta. Porquanto o dia da volta de Cristo o trará à luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se a obra que alguém construiu permanecer, este receberá sua recompensa. Se a obra de alguém se queimar, este sofrerá prejuízo, ainda assim será salvo como alguém que escapa por entre as chamas do fogo. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito habita em vós? Se alguma pessoa destruir o santuário de Deus, este o destruirá, pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então, a gente vê nesse texto de Paulo, quando você constrói, quando você segue, quando você obedece, quando você ama Deus e anda pelos seus passos, você vai usar matéria-prima com ouro, prata e pedras preciosas. Isso você usa onde? No reino de Deus. Madeira, fogo e palha vai se queimar. Isso não vai agregar nada. A pessoa é salva porque ela aceitou Jesus. Mas não vai viver a plenitude do reino de Deus. Essa é a diferença. Então, é uma questão para a gente entender. Muitos, claro que a decisão, o juízo sempre é de Jesus, ele que vai definir. Mas aquele que confessa a Jesus tem a vida eterna, e Jesus fala muito acerca disso. Agora, confessá-lo, mas eu não usufruir, não realizar de coração, viver a lei do amor, da nova aliança, eu não participo do reino de Deus. Eu sou um salvo em Cristo, sem galardão, sem nada. Ok? Isso eu queria deixar com os irmãos. O exemplo dos fariseus. Os fariseus cumpriram fielmente a lei civil cerimonial de Moisés. E também acrescentaram a ela a tradição dos anciãos. Um monte de coisa.
Mas ao fazer isso, eles quebraram a lei moral de Deus, que é a lei do amor. Então, no Evangelho de Mateus, Jesus diz o seguinte, lá em Mateus, no capítulo 12, versículo 7. Entretanto, se vós soubesseis o que significam estas palavras, misericórdia quero e não holocaustos e não sacrifícios, não teríeis condenado os que não têm culpa. Então, os fariseus, eles viviam para procurar pelo em ovo na vida das pessoas. Então, era a lei cega. A obedecer, se você fizer isso, você está condenado. Eles eram julgadores. Então, não tinha nada de lei do amor, nada de amar o próximo como a si mesmo. O que aconteceu aqui, que levou Jesus a mais uma vez confrontar os fariseus? Os discípulos estavam andando pelas lavouras de cereal num sábado, e como estavam com fome, começaram a colher espigas e a comê-las. Imediatamente, os fariseus reclamaram e disseram a Jesus que os seus discípulos estavam quebrando o mandamento do sábado. Então, Jesus respondeu aos fariseus, dizendo que os seus discípulos não tinham culpa alguma diante de Deus, pois o que ele deseja é a misericórdia. E o próprio Jesus falou, o Senhor, Deus é Senhor do sábado e não o contrário. O sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Ou seja, a vida é mais importante do que tudo, e não regras, e não leis. Todos nós corremos o risco de nos tornarmos fariseus modernos, que guardam partes da lei de Moisés, ou pior ainda, algumas leis feitas por homens, mas não usam de misericórdia para com as pessoas. Isso é uma questão muito séria, muito relevante mesmo. Então, a gente que já passou por tantas experiências nesse sentido, onde misericórdia passou tão longe, e é uma realidade. A nova aliança, o novo mandamento, a regra, a lei para vivermos hoje é amar ao teu próximo como a ti mesmo. A lei da misericórdia, a lei do amor é a coisa mais importante. Na velha aliança, o que era lei se transformou num convite na nova aliança. Na velha aliança, a santidade era uma lei. Na nova aliança, ela passou a ser um convite. A santidade é um convite para nós. Temos a liberdade. Deus nos convida a compartilhar da sua santidade e sermos santos como Ele é. Sede santos como eu sou. Linguagem sã e irrepreensiva. Obedeçam. Zelem. Maridos, amem a sua esposa como Cristo amou a igreja. Esposa, submetam seus maridos. Tantas coisas foram ditas por Paulo na Nova Aliança, que devemos obedecer, porque isso é vida, isso é colocar as coisas no lugar certo. E a gente faz porque nós somos justificados por Cristo, que nós somos resgatados e temos uma nova vida com o Senhor. Então, este é o estudo que, da minha parte, a Rosângela vai falar alguma coisa a mais, mas para a gente meditar acerca de tudo aquilo que nós ouvimos hoje. São profundas, elas confrontam grandemente a nossa vida. Nós que vivemos nessa mistura de nova e velha aliança, somos confrontados, muito confrontados. Mas louvado seja Deus que nos concede esse tempo precioso e essa revelação, a revelação desse mistério, para que a gente alinhe o nosso comportamento, a nossa vida, para vivermos a plenitude do Senhor e as bênçãos que nós temos direito em Cristo. Shalom.
A parte dele hoje foi um pouco mais longa. Eu vou ver se eu faço um pouco mais rápido aqui. A semana passada, falamos que a nova aliança foi feita entre Deus e Jesus, seu Filho, e nós entramos pela fé. Então, como isso funciona para nós hoje no dia a dia? A primeira coisa que nós temos que analisar, que é uma coisa tremenda que aconteceu, foi ali em Mateus 26, no dia da última ceia, né? Isso está em Mateus 26, 17 e 19. Então, Jesus estava com seus discípulos e ali fala o seguinte: no primeiro dia da festa dos pães asmos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e os consultaram. Onde desejas que preparemos a lição da Páscoa, a refeição da Páscoa? Ao que Jesus orientou: ide à cidade, procurai um certo homem e falai a ele: o mestre manda dizer-te: é chegada a minha hora, desejo celebrar a Páscoa em tua casa juntamente com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus lhes havia instruído e prepararam a Páscoa. Então, essa celebração da Páscoa é uma festa bíblica, né? Judaica, em memória da libertação do povo hebreu do Egito, quando eles saíram. Então, anualmente, até o dia de hoje, é comemorado esse dia de libertação da saída do Egito. E isso é uma sombra, né, da nova aliança, ou seja, apontava para a nova aliança. O que acontecia lá com os hebreus nessa festa? O que aconteceu? Matou-se um cordeiro, passou o sangue nas portas, comeram a carne. E o sangue aspergiu, passou na porta e comeram a carne. E naquela noite o anjo do Senhor passou por todo o Egito e os primogênitos morreram e eles foram libertos, ou seja, uma grande libertação naquela noite. Então os judeus, nessa época aqui de Mateus 26, a última Páscoa, eles estavam celebrando a Páscoa porque eles o fazem uma vez por ano, para lembrarem dessa noite de libertação. E era nessa época que os discípulos perguntaram a Jesus: onde desejas que preparemos a refeição da Páscoa? Aí, no meio dessa cerimônia, enquanto eles comiam, celebrando uma vitória do passado, né? Jesus fez algo profético que os discípulos não entenderam naquele momento. Então, ele anunciou a nova aliança que estava prestes a acontecer. No capítulo 26 e 28, diz assim, do mesmo Evangelho de Mateus: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muito para a remissão de pecados. Então, esse foi um anúncio. Jesus anunciou, então, a nova aliança de uma forma muito radical. E os discípulos, com certeza, eles não entenderam nada naquele momento. E depois de comerem o pão, que era o seu corpo, então pegou o cálice e disse a todos para beberem dele, pois era
o sangue da nova aliança. O próprio Jesus foi castigado, ferido, dilacerado, e seu sangue foi derramado para que a nova aliança entre ele e Deus pudesse ser ratificada. Nós praticamos a ceia uma vez por mês, mas nós sabemos da importância dessa ceia. E ela pode ser praticada por qualquer pessoa, desde que você possa estar sozinho, pode ser praticado em família, pode ser praticado sozinho. O mais comum é quando, uma vez por mês, nós praticamos na igreja, mas ela não é restrita à igreja, desde que se o faça por fé. Você pode ministrar isso na sua casa, na sua família, e isso é uma coisa tremendo. E não pode ser feito como um ritual religioso, mas é um exercício de fé. Com conhecimento pleno dessa incrível nova aliança que agora pertence a você. Então, quanto mais nós soubermos da nova aliança, o valor dela, o valor de Cristo na cruz, o que ele fez por nós, esse momento da ceia vai ser de muito mais valor para nós. Vai ter um valor inestimável. Na noite em que foi traído, Jesus disse que o vinho era seu sangue e o sangue da nova aliança. Olha, nós só podemos entrar na nova aliança, nós já sabemos, pela fé. Mas como fazer isso na prática, né? Nós vamos partir agora, a partir de hoje, começar a verificar isso na prática. Como participar dessa nova aliança. Então, hoje nós teremos aqui um conceito bem interessante. Eu creio que é o principal conceito da nova aliança. Cristo, nós sabemos que é somente pela fé que podemos experimentar tudo o que Cristo pagou na cruz. Tudo. É impossível nós entrarmos na nova aliança de outra maneira. Nós não podemos nem idolatrar a nossa fé, porque o que Cristo fez na cruz por nós é uma questão de entendermos e alinharmos o nosso pensamento, mas principalmente o nosso coração. As bênçãos de Abraão são diferentes da bênção de Tomé, né? Porque a bênção, a nova aliança, ela é muito parecida com a bênção de Abraão, abraâmica. Porque Abraão também entrou pela fé, entrou porque creu. Tomé quis ver para crer. E nós somos os da fé, aqueles que creem para depois ver. Então, nós entramos primeiro pela fé. A Bíblia explica que não é por fé, é pecado. É. Em Gênesis 15, de 1 a 9, nós vamos ver aqui a aliança que Deus fez com Abraão. Passados esses acontecimentos, o Senhor falou a Abraão por intermédio de uma visão. Não temas, Abraão, eu sou teu escudo, e grande será a tua recompensa. Contudo, Abraão declarou: ó Todo-Poderoso Senhor meu Deus, de que valerá uma grande recompensa se continuo sem filhos? Eliezer de Damasco é quem vai herdar tudo o que tenho.
tu não me concedeste descendência, e por esse motivo um dos meus servos, nascido da minha casa, será o meu herdeiro. Então imediatamente lhe assegurou o Senhor: não será Eliezer o teu herdeiro, mas sim filho gerado de ti mesmo, será o teu legítimo herdeiro. Então o Senhor conduziu a Abraão para fora da tenda e orientou-o para que olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E prometeu: será assim a tua posteridade. Abraão creu no Senhor. Abraão creu no Senhor. E isso lhe foi creditado como justiça. Declarou ainda mais o Senhor a Abraão: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança essa terra. Indagou-lhe Abraão: ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dessa terra? Então ordenou-lhe o Senhor: toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Então, essa foi o momento em que Abraão esteve diante de Deus, ali. Uma coisa interessante, Abraão, ele creu, só que ele questionou: Senhor, para que eu vou ser tão abençoado se eu não tenho herdeiros para quem deixar? E Abraão, ele fazendo isso, Deus conheceu o coração de Abraão, Abraão não questionou por incredulidade. Abraão questionou, ele creu, ele de fato creu, ele falou: ok, eu creio, mas de certo Abraão já tinha muito e Deus falou que ia dar mais ainda. E ele falou: ok, mas para que mais? Para que serei tão abençoado se eu não tenho filho para quem deixar? E aí Deus faz uma aliança com Abraão. Deus fala para ele: olha para o céu, veja as estrelas, você pode contar. Mesmo assim, e aí Deus falou, prometeu: assim será a tua posteridade. E Abraão creu no Senhor. Ele creu. E aí Deus faz uma aliança, porque a força da aliança naquela época era tremenda. A aliança que Deus fez com Abraão fez com que Abraão, a sua vida fosse totalmente de confiança nessa fé aqui. E nós conhecemos bem a vida de Abraão, porque aí ele fez toda a sua caminhada, ele atravessou o rio e fez toda a sua caminhada e toda a história de Abraão, pautado nesta visão que ele teve, porque foi uma visão, foi por intermédio de uma visão. Então, pautado nessa visão, Abraão teve toda a sua caminhada e confiou plenamente em Deus e na aliança. Então, o primeiro ponto que a gente observa aqui na jornada de Abraão é que o próprio Deus quem iniciou. Foi o próprio Deus. Não foi Abraão que foi procurar a Deus. Deus iniciou, Deus deu uma visão e falou com ele. Deus começa essa história com Abraão. Lá no primeiro versículo diz: passado esses acontecimentos, o Senhor falou a Abraão. Então, a iniciativa... Tem água para mim, bem, por favor? A iniciativa foi de Deus. A iniciativa da nova aliança também é de Deus. Então, a iniciativa aqui não foi de Abraão, ele não procurou Deus. Deus é quem procura Abraão para fazer uma aliança com ele. Isso é tremendo. Deus é que toma a iniciativa de enviar seu filho para a terra para ratificar essa aliança e nós podemos entrar pela fé. Abraão não se chegou a Deus pedindo algo. Foi Deus quem tomou a iniciativa, o que é um aspecto importante na nova aliança. Isso é muito importante.
Não podemos alcançar as bênçãos da nova aliança pelo nosso próprio esforço. Tudo na nova aliança tem que começar baseado em João 19:30, que diz: está consumado. Então, tudo na nova aliança entra pela perspectiva de Jesus, quando ele brada: está consumado. Então, a partir desse momento, nós entramos pela fé. A partir desse momento, inaugura-se a aliança que nós temos que crer, que ser como Abraão. Deus teve toda a iniciativa, a única coisa que nós temos que ter é fé, é entrar pela fé, é crer. Em Colossenses 1, 26 e 27, diz assim: porque essa nova aliança já estava no coração de Deus, né? Diz assim em Colossenses 1, 26 e 27, o mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, mas agora foi revelado aos seus santos, a quem Deus, entre os que não são judeus, aprouve dar a conhecer as riquezas da glória deste mistério, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Então, esse mistério da nova aliança, que esteve oculto durante séculos e gerações, Deus agora foi revelado aos seus santos, a quem Deus, entre os que não são judeus, então nós estamos aí inseridos, aprove dar a conhecer as riquezas deste mistério, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Isso é tremendo, né? Isso é nova aliança. Isso é o mistério da nova aliança. Vemos aqui que a nova aliança estava no coração de Deus, por séculos e gerações. Em Jeremias 19:13 diz: vós me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. Então, hoje, nós temos que entender que Deus espera que nós entremos pela fé, mas Deus conhece o nosso coração. O nosso coração é o divisor de águas, é o divisor na nova aliança. Então, muitas vezes, nós não conseguimos alcançar as bênçãos da nova aliança por causa do nosso coração. Nessa nova aliança, dentro desse contexto, Deus nos diz que os seus pensamentos a nosso respeito são de paz e não de mal. Isso está em Jeremias, né? Na continuação do verso 13. Deus nos diz que seus pensamentos a nosso respeito são de paz e não de mal, para nos dar esperança e um futuro. É Deus quem toma a iniciativa, nós só precisamos responder a Ele. Então, toda a iniciativa foi tomada por Deus. E olha, não podemos, de forma alguma, tentar ter fé na fé. Ou usar a fé para obter algo que você queira de Deus. Não é assim que na nova aliança funciona. É muito melhor você gastar tempo buscando entender realmente o maravilhoso coração do nosso Deus amoroso, que tomou a iniciativa de fazer essa nova aliança por puro amor, do que nós, do mesmo modo que tomou a iniciativa de fazer a aliança com Abraão. Da mesma forma que ele tentou e fez a aliança com Abraão, ele fez conosco, por amor. E nós não podemos, de forma alguma, tentar obter alguma coisa pela fé na fé. Eu creio, e isso vai
Isso vai parecer méritos próprios, o mérito da minha fé. Então eu creio, eu tenho fé e as coisas vão acontecer. Não, não é assim que tem que acontecer. Deus conhece o nosso coração. A primeira coisa que é checada na nova aliança é o coração. A primeira coisa que Deus checa. Porque há uma grande diferença entre um coração perverso, de incredulidade, e um coração de fé. Em Lucas 1 e Lucas 1:13, Lucas 18, nós vamos ter aqui Maria, mãe de Jesus, e Zacarias, mãe de João, pai de João. Maria, mãe de Jesus, e Zacarias, pai de João. Ambos foram visitados pelo anjo Gabriel. Ele disse, tanto a Maria quanto a Zacarias, que eles teriam um filho. E a reação dos dois foi de espanto, tanto de Maria quanto de Zacarias. Maria, porque era jovem e virgem, e Isabel, mulher de Zacarias, porque era estéril, não tinha tido filhos ainda. E já era de idade avançada a Isabel. Então, a reação dos dois foi de espanto. Então, quando nós lemos na Bíblia, nós temos a impressão de que eles reagiram da mesma forma. Porém, o anjo repreendeu a Zacarias. E até o disciplinou. Nós sabemos que Zacarias permaneceu mudo até o nascimento do menino. Enquanto que para a Maria, o anjo foi gentil e paciente e explicou e a abençoou. Então, em Lucas 1:13 está escrito assim: entretanto, o anjo lhe assegurou: não temas, não tenhas medo, Zacarias. Eis que a tua súplica foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de João. E no versículo 18, Zacarias indagou ao anjo: como poderei certificar-me disso? Pois já sou idoso e minha esposa igualmente de idade avançada. Observe nesses dois versículos que o anjo disse a Zacarias que eles teriam um filho. E Zacarias quis saber como aquilo seria possível. Uma coisa natural. Eles eram velhos, então ele estava perguntando. Mas nos versos seguintes, nós vamos verificar por que o anjo deu uma repreensão em Zacarias. O anjo Gabriel. Ao que o anjo lhe replicou: sou Gabriel, aquele que está permanentemente na presença de Deus, e fui encarregado de vir para falar e transmitir-te essas boas notícias. Porém, eis que permanecerás em silêncio, pois não conseguirás falar até o dia que venha a ocorrer tudo quanto te revelei, porquanto não acreditastes nas minhas palavras, as quais, no seu devido tempo, se cumprirão. Quando a gente lê, a gente não verifica a incredulidade de Zacarias, mas o coração dele foi conhecido. E o anjo conheceu a incredulidade. Por isso ele recebeu repreensão e permaneceu mudo. A incredulidade dele, do coração dele, se o anjo não o tivesse feito mudo, ele poderia ter posto tudo a perder com a sua própria boca. Porque com certeza a boca fala do que está cheio o coração, com certeza a boca dele falaria da dúvida que ele teve naquele momento. E o anjo conheceu o coração dele. Então o coração de Zacarias foi testado nesse momento. Vamos ver o que aconteceu com Maria. Olha só, a resposta foi muito diferente. Mas o anjo revelou: Maria,
não temas, pois recebeste grande graça da parte de Deus. Eis que engravidarás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Então perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso? Pois jamais tive relação sexual com homem algum. Então o anjo lhe esclareceu. Olha que diferença, né? O Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E por esse motivo, o ser que nascerá de ti será chamado Santo Filho de Deus. O coração de Maria aqui foi revelado. Não houve incredulidade. Maria creu. Ela só queria saber como é que ia acontecer, porque ela era jovem e virgem. Então a diferença esteve no coração dessas duas pessoas. Para nós entrarmos na nova aliança, e nós vamos ver que as bênçãos da nova aliança, elas são infinitas. O impossível pode acontecer na nova aliança. É tremendo isso. O que Deus nos deu na nova aliança é uma coisa inimaginável até. Mas quando a gente percebe o que está envolvido nessa nova aliança, é coisa tremenda. Nós entramos sim pela fé, mas o nosso coração, ele é provado. Então, quando eu recebi a cura do meu dente, na minha oração, eu trabalhei meu coração. Eu trabalhei, porque nós já tínhamos estudado isso. Então, eu trabalhei meu coração para que eu não duvidasse. Então, eu busquei os textos, li os textos, meditei, trabalhei meu coração. Eu não posso duvidar disso, porque eu tenho que receber essa bênção. Eu estava com dor, eu ia perder outro dente. Eu falei, eu não posso perder isso, pai. Eu tenho que entrar da maneira correta. E eu entrei. Então, a primeira coisa que eu fiz naquela tarde, quando eu estava orando, eu trabalhei meu coração. Eu trabalhei meu coração pelos textos bíblicos. E quando eu tive plena convicção no coração, no interior, no meu espírito, aí sim, aí eu fui exercitar a minha fé e fui pedir, né, todo aquele processo que eu fiz para poder receber a cura do meu dente. E eu recebi naquele dia mesmo. Então, o nosso coração é o que pode fazer com que nós percamos as bênçãos da nova aliança, as dúvidas, as incertezas, né? Ok, eu entro pela fé, eu acredito, mas o que de fato tem no coração? É o que aconteceu com Zacarias. O questionamento dele supernatural. Ok, né? Ele falou para o anjo, mas como isso vai acontecer se eu já sou velho e minha mulher também? E o anjo reconheceu o coração de Zacarias, que havia incredulidade. E ele fez exatamente o que com Zacarias, fechando a boca dele, né? Porque Zacarias não falou mais até que o menino nascesse. E quando o menino nasceu, a primeira coisa que ele falou foi o nome, né? Ele falou, ele vai se chamar João. E aí todos se espantaram, porque ele tinha ficado mudo. E ele ficou mudo justamente para que ele não perdesse a bênção. Então, a nossa boca, ela fala do que tem no nosso coração, e a nossa boca pode fazer com que nós percamos muitas bênçãos que Deus já nos deu e tem preparado para nós. A diferença, então, estava no coração dessas duas pessoas. Zacarias tinha um coração de incredulidade, enquanto Maria simplesmente queria entender
o que é que Deus faria com ela. Quando Gabriel repreendeu Zacarias, ele os fez especificamente por causa da incredulidade, né? Porém, eis que permanecerás em silêncio, pois não conseguirás falar até o dia em que venha ocorrer tudo quanto te revelei, porquanto não acreditaste nas minhas palavras. Isso é muito sério. Então, hoje, o maior aprendizado nosso aqui é: nós temos que submeter o nosso coração à vontade de Deus, à palavra de Deus. Enquanto que Maria diz: eis-me aqui, a serva do Senhor, né? Que se realiza em mim tudo conforme está na palavra. Então, na nossa caminhada de fé, na nova aliança, é importante estar atento à atitude do coração e nós rejeitarmos toda a incredulidade. Porque Deus não vê problema em que nós o questionemos, tá? Para tentar compreender os caminhos dele. A incredulidade, entretanto, roubará de você, de mim, toda a bênção espiritual. Então, Deus não se importa que a gente questione para entender o que ele está fazendo. O que faz com que a gente perca tudo é a nossa incredulidade. Gênesis 15, 5 e 6 diz assim: então o Senhor conduziu Abraão para fora da tenda e orientou: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E prometeu: será assim com a sua posteridade. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Abraão creu naquilo. Deus falou: olha para o céu, conta as estrelas se é que você pode. Assim vão ser os seus descendentes, a sua posteridade. Abraão simplesmente creu. E Abraão é a figura que ele é hoje, tão respeitada, biblicamente, é uma das figuras mais respeitadas fora Jesus, né? Depois de Jesus é Abraão, por causa disso aqui, por ter simplesmente crido. Ele creu. Então aqui nós temos a primeira menção da palavra crer em toda a Bíblia, né? Foi a de Abraão. Interessante. E é nessa passagem que aprendemos novas lições para uma vida de fé, da qual tanto precisamos para experimentar a nova aliança. Permita-me, que aí eu então vou mostrar. São 5 passos. Olha, são 5 passos aqui nesse texto de Abraão. Deus tomou a iniciativa de tudo. 2, Abraão questionou a Deus, não por ter um coração de incredulidade, mas simplesmente para tentar entender os caminhos de Deus. 3, Deus lhe deu uma promessa clara. 4, Abraão escolheu crer em Deus contra todas as circunstâncias naturais, porque ele já era velho. Ele e a mulher dele. Deus fez uma aliança com ele, indiretamente. Mas fez, ele participou daquela aliança. Ele entrou pela fé. Na nova aliança, são 5 passos também. Deus tomou a iniciativa de tudo na nova aliança. 2, precisamos nos certificar de que o desejo que temos no coração é de compreender os caminhos de Deus. Então, nós temos que checar o nosso coração. Isso é muito importante. Muito importante. 3, Deus nos deu promessas claras em Cristo Jesus. 4, precisamos escolher crer em Deus contra todas as circunstâncias. Quando eu orei a minha oração de fé, crendo, a dor que eu estava sentindo não passou na hora, mas eu decidi crer. Então, a partir daquele momento, eu comecei a agradecer a Deus. Falei: Senhor, eu creio e eu te sou grata, Senhor, pela cura que o Senhor já fez no meu dente.
E eu comecei, toda vez que aquilo latejava, eu agradecia, Senhor, eu te agradeço por esse dente que eu já recebi. Então eu decidi crer contra aquela circunstância. E num espaço de 1h30 aproximadamente, a dor desapareceu. E foi rápido, né? Graças a Deus. Foi bem rápido. Mas eu estava disposta a confessar e agradecer até mais tempo, inclusive. Eu não sabia quanto tempo aquilo perduraria, aquela dor perduraria até eu receber de fato a cura. Eu não sabia. Mas eu decidi naquele momento, falei, eu creio, Senhor, nessa bênção, eu recebo, e a partir de agora eu te agradeço, até a consumação, até eu sentir essa cura completa. E foi assim que aconteceu. Né? E 5, através da obra consumada da cruz, Deus fez uma aliança conosco indiretamente. Eu vou dar uma fotografada nisso aqui e vou mandar para vocês aí na torre esses passos de fé, tá certo? Que nós estamos começando a partir de hoje a entender como é que a gente vive pela nova aliança. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que Deus checa o nosso coração e não pode haver incredulidade no nosso coração. Amém? Hoje demorou um pouquinho mais, que a parte do pastor foi um pouquinho mais longa, mas amém. Foi muito boa. Hoje foi com muito ensino. Amém? Vamos orar? Pai querido, louvado e agradecido é o teu nome. Amém. Muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado porque o Senhor tem revelado, Senhor, este mistério que estava oculto. Nós estamos, Senhor Deus, sendo fortalecidos, sendo equipados, Pai querido, acrescentados em conhecimento, e queremos cada dia mais, Senhor Deus, conhecê-lo, cada dia mais nos alegrar em Cristo, pelo teu grande favor, pela tua grande graça, pelo teu amor maravilhoso e pelo teu sacrifício por nós, pela bênção que o Senhor nos fez e pela bênção que o Senhor nos faz. Amém. Queremos avançar, queremos, Senhor Deus, edificar o teu reino. Nos dê graça e sabedoria, Jesus, para cuidar, nos ensina, ó Deus, a amar muito mais o nosso irmão, Senhor, como Jesus ama. Que nós possamos avançar, Senhor Deus, para a edificação do teu reino. Amém. Abençoe todas as famílias da nossa comunidade. Abençoe todos aqueles que estarão ouvindo este estudo e participando dele. E venha edificar e fortalecer a fé, o conhecimento, a vida de cada um. Amém. Obrigado por tudo. Nossa gratidão ao Senhor. Oramos no nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe. Amém. Se alguém tiver dúvida, é só abrir aí o microfone e perguntar. Bem, mãezinha. Tudo bem? Tudo, minha mãe, a senhora. Bem, graças